Boa noite a todos. Estamos aqui no estúdio do Jornal Um Novo, em Mogi das Cruzes, em mais uma live. E hoje estamos recebendo o médico oncologista, Dr. Jorge Absanra Filho. Boa noite, Dr. Jorge. Tudo bem? É um prazer tê-lo aqui em nosso estúdio. Boa noite, Vânia. É um prazer é meu estar aqui. Obrigado pelo convite, né? O Jornal Novo. Para mim é uma honra estar aqui. Queria cumprimentar todos os internautas. Então, hoje nós vamos. Nosso tema hoje é a prevenção contra o câncer de mama. Estamos no mês do Outubro Rosa e o Dr. Jorge ele vai nos ajudar, né, a tirar dúvidas, né, sobre a prevenção, os exames, enfim, ele vai falar sobre esse assunto. E eu quero fazer aqui um breve currículo, né, para você conhecer um pouco do currículo do Dr. Jorge Absanra Filho, que é médico oncologista clínico graduado em medicina pela Universidade de Santo Amaro, com residência em clínica médica pela Santa Casa de São Paulo, em cancerologia pelo Instituto do Câncer Arnaldo Vieira de Carvalho, membro titular da Sociedade Brasileira de Oncologia Clínica e com formação em câncer de pulmão, cabeça e pescoço pelo MD Anderson Cancer Center, no Texas. Atualmente, Dr. Jorge Absanra é médico no Instituto do Câncer de São Paulo, chefe da Oncologia Clínica do Centro Oncológico do Alto Tietê, oncologista clínico no Instituto do Câncer Dr. Arnaldo, oncologista no Instituto de Oncologia de Mogi das Cruzes, chefe do Serviço de Oncologia Clínica do Hospital Ipiranga de Mogi das Cruzes e fundador da clínica Amo Saúde na área de oncologia também. Ele é casado com Aeta Marques Absanra e pai de uma menina, que em breve ele vai ser pai novamente, né, no sábado, de uma outra menina, não é isso, doutor? É isso mesmo. Parabéns, Tá no né? forninho para sair. Parabéns por mais essa conquista, né? A Obrigado. família é uma instituição que a gente tem um maior carinho, né? E é prioridade em nossa vida, embora a gente tenha que ter tempo para trabalhar, para fazer as coisas. E outra prioridade na nossa vida também é a saúde, né? Temos que cuidar da nossa saúde, né, doutor? Então, por isso que nós vamos começar agora com algumas perguntas para o doutor Jorge Absanra Filho, que ele vai nos esclarecer sobre a prevenção ao câncer de mama. A mamografia de rotina em mulheres deve ser feita a partir de qual idade, doutor? Olha, Vânia, essa é uma excelente pergunta. E outubro, todo mundo sabe, né? É o mês do Outubro Rosa. E é importante a gente contextualizar por que o Outubro Rosa, né? O Outubro Rosa foi um movimento criado nos Estados Unidos na década de 90, que foi criado pelas mulheres e pela classe médica lá americana, para que as mulheres no mês de outubro começassem a pensar se os exames de rotina dela estavam em dia, né? Então, nada mais é esse grande movimento que é feito hoje no mundo inteiro, e o Brasil é um país grande que se adaptou a esse movimento, é para a gente lançar a dúvida na mulher se ela está fazendo os exames preventivos dela. E não só em relação ao câncer de mama, né? O Outubro Rosa também está relacionado ao câncer de colo uterino, que é uma doença que mata cada vez mais mulheres, principalmente em países onde o acesso à saúde, né, a saúde básica, é muito precário, como o Brasil, né, em países de terceiro mundo. Então é importante a gente frisar o motivo, né, do mês de outubro ser esse movimento mundial que o Brasil tem tido cada vez mais adeptos, e para as mulheres pensarem por que, se elas realmente estão fazendo os exames delas de rotina. Em relação à sua pergunta, é uma pergunta muito interessante, porque a indicação de mamografia ela está relacionada a mulheres acima dos 40 anos. Então, toda mulher acima dos 40 anos tem que fazer mamografia anual, né? É obrigação do serviço público, é obrigação do SUS, de cada município, em ofertar às mulheres acima dos 40 anos a realização da mamografia anual. Isso significa que as mulheres abaixo dos 40 anos não têm que fazer mamografia? Ou não tem que fazer exames, né? Não, isso significa que as mulheres abaixo dos 40 anos, elas vão fazer outros exames, como ultrassom de mama, né, e não a mamografia. Por quê? Porque a mamografia é um exame que ela só consegue identificar nódulos em mamas
que já estão sendo substituídas por gordura. Isso começa a acontecer na mulher a partir dos 40 anos. Então, se uma menina jovem, de 18, de 20 anos, fizer uma mamografia de 30 anos, é um exame que vai vir inconclusivo, é um exame que não é adequado para aquela idade. Porém, isso não significa que aquela mulher não precisa fazer acompanhamento e não tem o risco de ter câncer de mama, né? Mas ela tem que fazer outros exames e a orientação é ultrassom de mama. Então, todas as mulheres sexualmente ativas ou a partir da menarca, da primeira menstruação, têm que fazer acompanhamento com o seu ginecologista pelo menos uma vez ao ano. E eu ia perguntar aqui na sequência qual a importância do ultrassom de mama. Porque às vezes a mulher acha que ela vai no médico, né? Ela vai ao médico e que o médico passou a mamografia não visualizou nada, então não precisa fazer o ultrassom, né? E já até aconteceu comigo isso, né? De a mamografia não mostrar nada e o ultrassom de mama mostrar, e aí a gente investigar e ter que fazer um exame mais aperfeiçoado. Então, eu queria que você falasse sobre a importância do ultrassom de mama. O ultrassom é um outro exame de imagem, também muito importante, indispensável para o diagnóstico em alguns casos, né? Mas geralmente indicado em mulheres abaixo de 40 anos. É possível também ser feito em mulheres acima de 40 anos como exame complementar, né? Às vezes a gente vê ali alguma lesão na mama que não está muito clara na mamografia, e aí é importante a gente complementar com ultrassom ou com uma ressonância de mama, que é um outro exame de imagem, também indicado em alguns casos específicos, mas a escolha do melhor exame, ela tem que ser feita pelo seu médico, né? De maneira geral, a gente orienta as mulheres a partir dos 40 anos a mamografia anual, mulheres abaixo dos 40 anos, a princípio, a ultrassonografia. Em casos específicos, o médico escolhe entre ultrassom, mamografia, ressonância ou algum outro exame complementar. Infelizmente, né, doutor, nem todas as cidades hoje, né, do Brasil atentam para essa necessidade de colocar mais aparelhos à disposição das mulheres, de colocar os caminhões, né, os ônibus, perdão, aqueles ônibus, né, da mamografia, para que as mulheres possam ser atendidas mais rapidamente. Então, assim, a gente quer alertar também aqui, ao mesmo tempo em que a gente vai esclarecer as dúvidas das mulheres, alertar as administrações, os governos, para que nos ajudem, né, a combater essa doença que mata tantas mulheres, né, no Brasil, principalmente no Brasil, né, porque lá fora eu acho que em alguns países de primeiro mundo já é uma rotina e há muito mais como é que eu vou dizer? Acesso, exatamente. Eles têm muito mais acesso a esses serviços. Doutor, a detecção precoce do câncer de mama aumenta as chances de cura? Aumenta absurdamente, né? A gente sabe que não só do câncer de mama, mas toda doença oncológica, todo câncer, quando diagnosticado precocemente, as chances de cura aumentam consideravelmente. E no tumor de mama, no tumor de colo uterino, isso também não é diferente. Então, nós temos a facilidade, a possibilidade de nessas doenças específicas a gente ter exame de rastreio na população como um todo. Porque, Vânia, imagine que maravilha não seria se nós tivéssemos um exame, por exemplo, para fazer rastreio da população em geral para câncer de pulmão. Se a gente tivesse olha, se a gente fizer esse exame aqui, nós vamos rastrear, fazer diagnóstico precoce para o câncer de pulmão. Ou se a gente tivesse isso para o câncer de pâncreas. A gente não tem para a grande maioria dos tumores. Mas para esses tumores ginecológicos especificamente, que é a mama e o colo uterino, nós temos exames de rastreio em massa para a população, né? Então, a realização do Papa Nicolau, que é um exame hoje facilmente acessível nas unidades básicas de saúde de todo o Brasil, e aqui do Alto Tietê não é diferente. Faz detecção de lesões pré-cancerígenas, de lesões anteriores ao câncer de colo uterino, que podem ser tratadas e que evitam a mulher de desenvolver a doença. E a mamografia, que é um outro exame em massa que a gente faz na população em geral, que faz diagnóstico de doenças iniciais e que aumentam muito a chance de cura. Então, é fundamental a gente aproveitar essa oportunidade que a ciência nos dá, né? Quem nos dera se a gente tivesse isso para todas as doenças oncológicas. Eu quero mandar um abraço hoje específico para uma mulher, uma amiga jornalista que tem encarado o câncer de mama com uma
uma coragem, com uma fé. Vera Marculino, assessora do deputado estadual Marcos Damasio, eu deixo aqui o meu abraço para você, caloroso. Eu desejo que a cura já tenha chegado até você, né, por meio de todo esse tratamento que você vem encarando com muita leveza, né? Então, assim, fica o meu abraço. Sei que você vai começar agora as radioterapias. Fica com o nosso carinho pela coragem que essa jornalista está, a maneira como ela está encarando o câncer de mama. Ela fez uma série de fotos antes da cirurgia, ela fez fotos fotos de estúdio, né? E ela tem encarado de uma forma muito bacana, a carequinha, essas coisas. Então, um abraço, Vera Marcolino, que trabalhou comigo muitos anos ali no Mogi News, e hoje é assessora do deputado Marcos Damasio. Queria deixar meu abraço também à Vera e desejar aí muito sucesso nesse tratamento. Tenho certeza que vai ser um grande aprendizado e até, de maneira geral, uma coisa positiva para a vida dela. Com certeza. Doutor, toda mulher com histórico familiar de câncer de mama deve fazer algum exame específico? Olha, essa é uma pergunta muito importante, porque a gente sabe que as mulheres que têm um parente de primeiro grau, né, com câncer de mama, têm maior chance, uma maior incidência, né, de desenvolver a doença. Hoje nós temos algumas pesquisas genéticas e a principal delas é uma mutação de um proto-oncogene chamado BRCA1 e BRCA2, que foi a pesquisa que a Angelina Jolie fez, né, ficou mundialmente conhecida e acabou fazendo a mastectomia bilateral de maneira preventiva, né? Nós temos alguns exames de rastreio e o BRCA1, BRCA2 é um mapeamento genético importante. Infelizmente, hoje ele não está disponível no SUS, tá? Mas ele está disponível em quem tem plano de saúde. Então, é um exame que é coberto, né? A ANS obriga a operadora de saúde a cobrir essa pesquisa genética e ela pode nos auxiliar em relação às possibilidades do câncer de mama e do câncer de ovário, tá? É um proto-oncogene ligado ao câncer de mama e ao câncer de ovário. Agora, se você tem um parente de primeiro grau com câncer de mama, também não vamos ficar desesperados achando que você vai ter câncer, né? As chances são muito pequenas, mas elas são discretamente maiores do que a população em geral, do que alguma pessoa que não tem nenhum familiar diretamente com o câncer de mama. Então, é importante, se você tem plano de saúde, é importante que você procure o seu médico, procure um oncologista ou um ginecologista, né, para avaliar se há necessidade da pesquisa de mutação do BRCA1, BRCA2. E se você não tem plano de saúde e não tem condições de arcar com esse exame, que hoje está custando próximo de R$10.000, que você faça seu acompanhamento na unidade básica de saúde, né, que você faça os seus exames de rotina, que você vai estar bem acompanhado e bem orientado em relação a essa questão. Esses exames de rotina que você falou, a gente deve fazer de 6 em 6 meses ou anualmente? Olha, geralmente anualmente, tá? Mas é claro que o ginecologista ou oncologista pode antecipar esse prazo ou às vezes até atrasar, né? Em alguns casos a gente pode até atrasar alguns exames, tá? Mas na média a orientação é que pelo menos uma vez ao ano a mulher realize os exames preventivos ginecológicos. Ok. Doutor, quais os sinais, os sintomas e os principais sinais do câncer de mama? Olha, é uma outra pergunta interessante, principalmente em relação ao surgimento de nódulos, né? Num passado recente, o governo federal fazia grandes campanhas em relação ao autoexame. Então, as mulheres se tocarem no banho, as mulheres fazerem a palpação das suas mamas, mas o que a classe médica, começou a notar? Que as mulheres começaram a fazer o autoexame e deixavam de ir ao médico. Elas achavam que só o autoexame era suficiente, né, para ela notar alguma lesão cancerígena. E a gente sabe que para você notar um nódulo, ele já tem que estar com mais de 2 centímetros, tem que ser um nódulo grande. Então as mulheres deixavam de ir ao médico, porque faziam autoexame, né, e acabavam fazendo o diagnóstico tardio, porque quando notavam um nódulo, quando você nota um nódulo, é sinal de que já tem uma doença razoavelmente grande. Então, o autoexame é importante, ele é fundamental. Mas a gente tem outras características que precedem, muitas vezes, o aparecimento de um nódulo, que podem sugerir alguma doença oncológica e que
devem orientar as mulheres a antecipar suas consultas com o ginecologista. Por exemplo, a inversão do mamilo. Então, a mulher que notou que o mamilo ficou invertido, essa é uma característica que chama atenção e que deve fazer a mulher buscar um médico para avaliação, né? Ou, por exemplo, o eritema, a vermelhidão da mama, o endurecimento da mama. É uma outra característica que também sugere a mulher de procurar o ginecologista. A saída de secreção, de alguma secreção pelo mamilo, tá? O aparecimento de algum nódulo na axila ou aqui na região em cima da clavícula, na região supraclavicular. Também podem sugerir alguma doença oncológica e, naturalmente, o aparecimento de algum nódulo palpável no autoexame, quando a mulher for lá se tocar, quando ela estiver tomando banho. Também é uma outra característica que sugere a mulher procurar o seu ginecologista. Agora, essas características, Vânia, é importante deixar claro que elas não significam que a mulher está com câncer, tá? Então, se alguém tiver uma inversão de mamilo ou uma saída de secreção, isso não se afirma que é um câncer, mas é uma característica que sugere, que orienta a mulher a antecipar a consulta e procurar o seu ginecologista. Sim, deve sempre, né, prevalecer a busca pelo especialista, né, pelo seu médico de confiança, sempre que tiver alguma dúvida, Sim. né, e não entrar em desespero, mas tem que ir e fazer o que é necessário. Eu quero dizer aqui para você que chegou agora, está assistindo aqui essa live, nós estamos entrevistando o médico oncologista Dr. Jorge Absanra Filho, né? Ele é especialista no assunto de cancerologia e principalmente o câncer de mama, que nós estamos falando aqui nesse mês do Outubro Rosa. E eu quero dizer para você aproveitar essa live, comentar, compartilhar, né? Você pode assistir pelas as redes sociais também, depois que ela terminar, se você não pegou uma parte da entrevista, no Facebook, no Instagram, no Twitter e também no nosso site www.unovo.com.br, tá bom? Seja bem-vindo e agora nós vamos dar continuidade aqui à nossa entrevista. Doutor, existem vários tipos de câncer de mama? Existem inúmeros tipos de câncer de mama, né? As mulheres, muitas vezes, como é uma doença de alta prevalência, ou seja, cada vez mais se faz diagnóstico em relação ao câncer de mama, é muito difícil você não ter um conhecido que tem a doença. E aí as mulheres muitas vezes acham que os tratamentos têm que ser iguais ou semelhantes. É importante ressaltar que cada vez mais a medicina tem avançado e a gente tem individualizado os tratamentos. A gente tem feito pesquisas de mutações genéticas para cada tumor e usando terapia-alvo, ou seja, de acordo com cada mutação genética, a gente tem conseguido medicações específicas para aquelas mutações, né? Então, existem milhares de tipos de câncer de mama, com uma série de características individuais e que são tratados de maneira completamente diferente. Então, as mulheres que estão em tratamento e que estão acompanhando a live sabem que elas geralmente encontram outras mulheres quando vão se tratar, quando vão ao médico, quando vão fazer química, quando vão fazer rádio, e que é normal que esses tratamentos sejam diferentes, porque hoje, cada vez mais, a gente tem individualizado o tratamento de acordo com as mutações genéticas de cada tumor. Os tumores são muito variados, nós temos avançado nas pesquisas dessas mutações, e é importante ressaltar que cada tumor é de um jeito. Doutor, aqui uma pergunta que até eu mesma, quando vi a pergunta, falei, nossa, eu acho que é interessante a gente colocar isso aqui. O uso de próteses de silicone pode aumentar o risco de câncer de mama? Essa é uma dúvida comum nas mulheres, né? O Brasil hoje é líder mundial em relação à colocação de prótese de mama, mas todos os trabalhos mostraram que o implante de prótese, feito de maneira adequada, por um profissional habilitado, né? Membro da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica, um produto aprovado pela Anvisa, né? Não aumenta de maneira alguma a incidência em relação ao câncer de mama. Então, as mulheres que têm prótese não aumentam a chance de ter câncer. E uma outra dúvida muito comum, viu, Vânia, é se a prótese atrapalha no diagnóstico, se ela atrapalha na visualização da lesão em relação à mamografia e ultrassom. E ela também não atrapalha. Então, hoje, a colocação de prótese bem feita por um cirurgião apto àquilo, né? Uma prótese apta também
dentro das regras do Brasil, ela não aumenta a incidência, não atrapalha o diagnóstico. Diferente, Ivani, infelizmente, do que a gente vê muitas mulheres até acabam colocando silicone industrial, né? Por falta de condições financeiras, enfim, por algumas pessoas que não são habilitadas, isso sim pode aumentar a incidência de lesões, mas o médico habilitado e uma prótese adequada não tem alteração nenhuma em relação à incidência da doença. Isso é muito bom. Doutor, o uso de anticoncepcional também aumenta o risco do câncer de mama? Essa é uma pergunta interessante e complexa de responder, mas dependendo do tipo tumoral, ele pode aumentar e dependendo do tipo tumoral, pode diminuir a incidência, né? Então, isso ainda é uma grande discussão dentro da comunidade oncológica e ginecológica, mas alguns tumores podem aumentar e outros podem diminuir a incidência. Então, não há um consenso direto em relação a essa questão. O câncer de mama tem cura? Tem. A gente quer saber. Hoje a gente, um diagnóstico feito num período adequado da doença, as chances de cura são altíssimas, né? Então, o grande problema hoje do Brasil são os casos tardios, os diagnósticos tardios, muitas vezes relacionados ao Sistema Único de Saúde, né? Então, a mulher que não tem acesso ao sistema privado acaba ficando na fila para fazer a mamografia aí 1, 2, 3 anos, acaba atrasando os exames e quando faz diagnóstico, quando acaba conseguindo realizar o exame, já geralmente é um diagnóstico tardio, né? Você fez uma cobrança muito importante em relação ao serviço público e aqui também quero deixar a minha sugestão para os prefeitos da região, para o governador do estado, né? Para o próprio ministro da Saúde. Nós não temos o Outubro Rosa é um movimento da sociedade, mas infelizmente não é um movimento da classe política, né? Eu vi em Suzano, então queria até parabenizar o secretário Pedro Ishi, que acabou de inaugurar um mamógrafo lá em Suzano, mas não vi em nenhuma outra cidade, se tiver equivocado aqui peço desculpas, mas a princípio não vi em nenhuma outra cidade alguma política pública dentro do Outubro Rosa, ou seja, o movimento da classe política, né, dos dirigentes, para a gente criar realmente programas sustentáveis em relação ao diagnóstico do câncer de mama. O que a gente vê é atrás de uma carreta, né? Mas a gente sabe que a carreta resolve o problema ali momentâneo. O mamógrafo está lá durante um mês e depois que passou um mês, as mulheres ficam abandonadas. As mulheres não têm que fazer mamografia só em outubro, elas têm que fazer mamografia o ano inteiro. Em outubro é só para elas lembrarem se realmente aqueles exames estão dentro do prazo correto. E tem um outro ponto importante, o acompanhamento, doutor, né? Porque, assim, a partir do momento que a pessoa vai ali na carreta do câncer, né? Que vai ali, a princípio já tem que levar um pedido do médico. Uma solicitação então, médica. Se a pessoa não passou no médico, como que ela vai ter essa solicitação? Então, precisa que seja uma coisa que agilize mais, né? Que seja mais ágil, mais eficiente e que também aquela pessoa que passa por aquele exame, ela tenha logo posteriormente o acompanhamento, quer dizer, um acompanhamento seja encaminhada a um hospital específico para já dar início a que seja lá os procedimentos, aos exames específicos, né, a já partir mesmo ou para cirurgia ou para uma quimioterapia ou uma radioterapia, porque aí não adianta, você fica sabendo que você tem um tumor, você não sabe qual é o tipo do tumor, você não sabe se vai precisar fazer, qual tipo de tratamento vai precisar fazer, então quer dizer, morreu na praia, né, e não adiantou nada. É uma ótima observação sua, Vânia, porque o que a gente vê em muitas cidades é assim, olha, conseguimos um mamógrafo aqui para o mês de outubro, chegou uma carreta, a gente vai fazer aí 1000 mamografias, aí a gente descobre 20 cânceres, né? E aí essas mulheres ficam largadas, porque faz o diagnóstico, mas não tem para onde encaminhar. Aí não tem um mastologista para operar, não tem um oncologista para fazer químio, não tem o radioterapeuta para fazer rádio. A mulher faz o... É importante ressaltar que a mamografia não faz o diagnóstico, mas ela mostra lesões que sugerem o tumor de mama, né? E aí, enfim, a mulher faz tudo, faz o exame e aí fica
largada dentro de uma burocracia ali do SUS e não consegue acompanhamento. Então também não adianta a gente fazer a mamografia, mas não ter a solução do problema depois, né? Então, Exatamente. fica aqui a minha sugestão, né? A gente poderia aí fazer um grande movimento do governo federal, né, em relação, por exemplo, comprar uma série de mamógrafos, do governo do estado, né, das prefeituras aqui da região, e quero parabenizar o prefeito Oxiuchi e o secretário Pedro Ixo, porque vi lá um mamógrafo que foi adquirido naquela cidade, mas para esse movimento não ser só da sociedade, mas esse movimento também ser dos dirigentes aí, para que as mulheres fiquem cobertas em relação a essa questão. Exatamente. E a gente tem muitas leis, né, criadas pelo próprio legislativo de cada cidade, em que no mês de outubro, do mês de outubro rosa, tem que colocar o símbolo nos prédios, tem que colocar, fazer lá um enfeitezinho, seja na Câmara, seja na Prefeitura, mas não adianta nada se não tiver o aparelho para fazer a mamografia, se não tiver o médico para fazer o acompanhamento, então a gente precisa desse investimento. E não é um investimento qualquer, é o investimento, né, doutor? Sim. Porque é na saúde da mulher, é na vida saudável que a mulher pode levar, né? Então, assim, fica aqui o nosso não é um desagravo, mas Um apelo, é né? Um apelo. é um apelo às autoridades, né, competentes. Doutor, é possível mães que amamentam, elas podem ter câncer durante a amamentação ou após a amamentação? Olha, a mulher pode ter câncer em qualquer período, né? Agora, o que os trabalhos mostram é que mulheres que amamentam diminuem a incidência em relação ao câncer de mama. Então, as mulheres que seguem a orientação do Ministério da Saúde, da Organização Mundial de Saúde, que é o aleitamento materno exclusivo nos primeiros 6 meses, e depois, posterior, com 2 anos, o que a gente sabe é que mulheres que amamentam diminuem a incidência de câncer de mama. Mas é claro que essas mulheres podem desenvolver a doença, não tem como a gente garantir que isso não vai acontecer, né? Mas as mulheres que amamentam diminuem a chance de câncer. Bom, o câncer ele pode voltar após a mulher ter alta? Pode, né? Na medicina existe uma lei que tudo pode. Ah, meu Deus. Agora, a gente sabe que quanto mais tempo passa, mais difícil da doença voltar. O grande número de recidivas em relação aos cânceres, não só de mama, acontecem nos primeiros 2 anos, né? Hoje, geralmente, a gente acompanha os pacientes 5 anos. A gente sabe que após 5 anos a chance de recidiva diminui muito. Sim. Mas é claro que na medicina tudo pode. Eu já vi recidivas após 12, 13, 14 anos. Isso é exceção, tá? Não é a regra. Não é a regra. A grande maioria dos casos, após 5 anos, a chance de recidiva diminui consideravelmente. Isso não se limita ao câncer de mama, né? Em qualquer caso de câncer, a pessoa mesmo fazendo todo aquele acompanhamento durante 5 anos, pode acontecer de aparecer um câncer num outro local do organismo, né? Então, é preciso estar sempre atento, porque o organismo ele sempre dá um alerta, né? Sim. Então, é preciso estar fazendo os exames constantes e atento aos alertas do nosso próprio corpo, né, doutor? Perfeito. A medicina preventiva, né, seria o melhor dos mundos, é fundamental nessa questão. Então, você fazer acompanhamento médico, independente de queixas, né, mas estar lá sempre próximo ao seu médico, o famoso médico da família, isso é fundamental para a gente fazer diagnóstico precoce, não só de doenças oncológicas, mas de todas. Certo. Doutor, qual é a idade mais comum a incidência de câncer de mama? Olha, cada vez mais nós estamos fazendo diagnóstico de mulheres jovens, né? Mas é claro que quanto maior a idade, maior a chance em relação à doença. Hoje a gente sabe que o número aumenta consideravelmente de acordo com a idade, mas depois dos 40 anos. Mas a nossa realidade hoje, Vânia, infelizmente, é no consultório de ter cada vez mais mulheres jovens, né? Essa semana eu peguei uma mulher de 23 anos com câncer de mama. Então, é importante ressaltar isso. E lembrar também, viu, Vânia, que o câncer de mama não é uma doença exclusiva do sexo feminino. O câncer de mama também acomete homens. Sim. Né? É importante essa orientação. Então, se o homem notar alguma lesão diferente
no seu peito, tem que também procurar um médico. E geralmente, viu, Vânia, o homem mais relaxado, acha que não é nada, quando chega com câncer de mama, geralmente são doenças muito mais avançadas e muito mais agressivas. Então, cabe aqui o alerta também, qualquer pessoa pode ter câncer de mama. Nesse caso não deveria ser, né? Eu ri, mas assim, não foi de maneira alguma assim, um riso de... Foi porque eu acho interessante que a mulher, ela tem uma dificuldade de descobrir qualquer nódulo, né, de se apertar, de se apalpar e encontrar. Uhum. Mas o homem, como ele é reto, né? Então, assim, quando ele falou isso no homem também, eu lembrei, falei assim, nossa, o homem também tem, mas ele tem mais dificuldade de procurar realmente um médico e achar que é uma coisinha, não é nada, Isso. né? E tem uma questão cultural, de preconceito também, né? Então, o homem brasileiro tem muita dificuldade em relação a procurar um médico para acompanhamento da próstata, né? Tem muita dificuldade culturalmente em procurar um médico se aparecer algum nódulo na mama, porque muitas vezes ele se acha menos homem porque vai acompanhar a próstata ou tem um nódulo na mama e precisa ser investigado por um mastologista. Então, é uma questão cultural que a gente enfrenta ainda em 2021. Infelizmente. Doutor, quais os fatores de risco mais importantes na causa do câncer de mama? Olha, a idade, né? Então, as mulheres, quanto mais velhas, tendem a ser mais passível da doença. A reposição hormonal, né? Então, as mulheres pós-menopausadas que fazem reposição hormonal muitas vezes com indicação equivocada. Então, a mulher que quer fazer reposição hormonal, isso está cada vez mais comum, viu, Vânia, nos dias atuais, porque as mulheres estão ficando mais independentes e uma mulher hoje de 50 anos que está entrando na menopausa é uma mulher super jovem, né? Diferente de há 30, 40 anos atrás. Então, essas mulheres querem continuar com a elasticidade da pele boa, né? Tem a questão sexual, de libido, tem a questão estética. E muitas mulheres, hoje em dia, depois dos 50 anos, têm procurado o ginecologista para fazer reposição hormonal. Agora, essa reposição ela precisa ser muito bem orientada, porque a reposição mal orientada aumenta muito a chance de câncer de mama, né? Mulheres com parentes de primeiro grau com a doença, tá? Mutações do BRCA1, BRCA2, que foi o gene que eu comentei, são mulheres de risco para o câncer de mama. Eu fiz essa pergunta porque eu tenho 56 anos e muita gente até fala, não é possível, você não tem 56 anos. Eu falei, ainda bem que não estou assim, né? Não está parecendo tanto. Mas antes dos 40 anos, eu já faço esse acompanhamento anual da mamografia e da ultrassom da mama. E faço outros exames também de rotina que temos que fazer, né? Não são todas as mulheres que têm a mesma sorte que eu, que tenho um convênio médico, graças a Deus, e aí eu consigo levar todo ano, assim, como uma rotina mesmo, fazer todos esses exames. E já foi, assim, detectado em ultrassom, algum nódulozinho, já fiz pulsão, entendeu? Para fazer o exame, para ver se realmente tinha alguma possibilidade de alguma outra doença, entendeu? Então, assim, já teve um diagnóstico também do ultrassom, de um nódulo bem pequenininho, e aí a médica, passei na mastologista e ela mandou fazer um outro exame para que tivesse certeza, e aí não deu nada. Então, assim, isso pode acontecer, né? Então, assim, eu vejo que a mulher, depois dos 40 anos, eu hoje estou com 56 anos, ela busca muito, claro, essa qualidade de vida, a gente busca a qualidade de vida, porque a gente precisa trabalhar, né? Então, a gente quer estar bem, mas é muito difícil passar pela menopausa. Eu tive problemas muito graves, fiz uma cirurgia para tirar o útero e as trompas. Então, assim, não é uma coisa simples, né? E depois vem aquele calor infernal que você quer tomar remédio porque aquilo passa de qualquer jeito.
E os médicos sempre me orientaram a não fazer reposição hormonal com medicamento farmacêutico, mas fazer de forma natural, o mais natural possível. Então, assim, hoje eu ainda faço, mas tô bem melhor, graças a Deus, já tive bem pior, né? Tem dias que a gente está um pouquinho mais, né, propenso, tem dias que não, mas eu ainda faço ainda com a medicação de manipulação e com um remédiozinho, uma ervazinha, alguma coisa que não seja tão comprometedora, né? Então, eu sou a favor também do remédio mais natural, doutor, né, que não seja tão agressivo, porque quando eu comecei a ler as bulas dos remédios que alguns médicos passaram para mim, eu comecei a ficar desesperada. Eu falei, nossa, mas não é só o câncer, né, Uma série que é uma série, trombose, Sim. Coágulos e mais não sei o quê, é muita coisa. Então, eu fiquei com medo. Mas, Vânia, é importante ressaltar que não é que é proibido fazer reposição hormonal, mas a reposição hormonal nas pacientes menopausadas, elas têm que ser bem indicadas, né? Então, as mulheres que têm realmente baixo risco em relação ao câncer de mama, ao câncer de endométrio, tá? Então, uma boa indicação de reposição hormonal não é proibida, ela é adequada, mas uma má indicação de reposição hormonal aumenta consideravelmente a mulher em ter câncer de mama. Isso é muito importante as mulheres saberem. Ok, Tá? doutor, muito obrigada. Doutor, eu vou ler aqui essa pergunta. Parece que atualmente há um aumento na incidência de câncer de mama em mulheres jovens. O senhor acabou de falar de uma moça de 20 e poucos anos, por volta de 30 anos. Pode ter alguma relação com dietas ou estilo de vida? Com certeza, né? 95% dos cânceres desenvolvidos hoje na população, eles não estão relacionados a um gene que veio do pai e da mãe, ou seja, eles não são hereditários. 95% do desenvolvimento das doenças hoje estão relacionados ao estilo de vida, né? E não existe uma coisa específica que gera o câncer, mas é um conjunto de fatores. Então, uma alimentação inadequada, a falta de atividade física, o cigarro em excesso, a bebida alcoólica em excesso, o estresse, né? A falta de saúde em relação ao sono, que é um hábito da grande maioria das pessoas. Eu duvido que quem hoje nessa sala, se todo mundo dorme de maneira adequada, se todo mundo pratica atividade física de maneira adequada, se todo mundo se alimenta de maneira adequada, né? Se as pessoas não têm um estresse excessivo. Então, assim, isso é praticamente uma regra da população do século XXI. Isso, claro, que aumenta a incidência dessas doenças, além de questões estéticas mal indicadas e mal realizadas, né? O acesso aos serviços de saúde. Então, antigamente, as pessoas morriam de morte morrida, né? Morreu de morte morrida. Hoje a gente tem mais acesso, naturalmente faz mais diagnóstico. Então, esse conjunto de fatores contribui para a gente ter cada vez mais câncer de mama em mulheres jovens. Pois é, lamentável, né, doutora? Infelizmente, assim, quando você fala para o jovem, né, você tem que dormir mais cedo, você tem que fazer 8 horas de sono, você tem que fazer uma atividade física, eles não querem ouvir. Não sou mãe de mulher, mas sou mãe de 2 homens. Então, é muito difícil. Eles dormem pela madrugada, eles não têm hora para comer, eles não têm hora para dormir, eles não têm hora para nada. Então, é muito difícil a gente controlar essa juventude. Mas vamos lá. Eu queria saber, doutor, qual a importância da equipe multiprofissional no tratamento do câncer de mama? Fundamental. Cada vez mais, uma equipe multiprofissional ela é fundamental no sucesso do tratamento, né? Porque, Vânia, uma mulher com câncer, um paciente com câncer, o câncer eu costumo dizer que é uma doença que acomete toda a família, né? Não fica só o paciente doente, a família inteira fica doente. E um acompanhamento, por exemplo, psicológico nessa fase do tratamento, ele é fundamental. Então, uma mulher que está desanimada, que está desacreditada em relação ao seu tratamento,
Uma mulher que não segue orientação médica, claro que vai evoluir muito pior do que uma mulher que segue orientação médica, né? Que cumpre os requisitos orientados. Então, por exemplo, uma avaliação psicológica para essa mulher é fundamental. Alimentação adequada, principalmente em mulheres que estão fazendo quimioterapia, o acompanhamento do nutricionista nessa fase também é muito importante, porque a gente sabe que alguns alimentos podem facilitar as infecções oportunistas, né? Pacientes que estão fazendo quimioterapia têm imunidade mais baixa, alguns alimentos que favorecem a multiplicação celular, que podem ajudar durante essa fase. Então, uma orientação com o nutricionista também é muito importante. A parte cirúrgica, né? E é importante ressaltar que o oncologista geralmente é o médico que toma conta da parte clínica. Então, acompanhamento com masto, por exemplo, né? Ou com cirurgião ginecológico também é muito importante. A enfermagem que faz a infusão das medicações, a orientação, né? Que geralmente tem mais contato com o paciente em alguma intercorrência. Quer dizer, toda essa equipe que eu estou citando, ela é fundamental para o sucesso do paciente, para o sucesso do tratamento. O médico é só uma peça dessa engrenagem, mas essa equipe toda, ela é muito importante para a gente ter melhores respostas. Com certeza. Então, a gente está chegando ao fim da nossa entrevista e eu estou adorando. Por mim, conversava mais, né? Mas não vai faltar oportunidade da gente falar sobre outros assuntos. Nós vamos encerrar essa live. E antes de encerrar a live, eu quero agradecer, né, a sua presença, a sua disponibilidade, né, de vir. Ele vai para São Paulo, ele trabalha em Mogi, trabalha em São Paulo, ele tem 1001 coisas, mas eu quero agradecer de coração assim, a sua disponibilidade, também já nos ajudou em matérias aqui, né, do jornal. E eu queria que você deixasse uma mensagem, antes de eu fazer os últimos agradecimentos, e você já pode agradecer também, você deixasse uma mensagem para as mulheres que estão em tratamento e também aquelas que não foram acometidas pela doença, falando sobre a importância desse mês, Outubro Rosa, da prevenção, né, em tudo que a gente falou aqui, que você deixasse uma mensagem para essas mulheres. Primeiro eu queria agradecer o convite, né? Para mim é uma honra estar aqui. Sempre que for chamado, você convocado aqui, né? Estou à disposição, porque acho que isso é um tema muito importante, que quanto mais informação a gente levar às pessoas, mais a gente vai conseguir salvar vidas, literalmente, né? O mês de outubro é um mês importante, em que a gente tem que cuidar muito das nossas mulheres, né? Todo mundo tem mãe, todo mundo tem irmã ou tem filha, né? A mulher hoje é o esteio da casa. Uma mulher doente deixa a família doente, né? Quando uma mulher se vai embora, quando uma mãe se vai embora, a casa fica muito enfraquecida, fica muito abalada. Então, e a mulher, Vânia, geralmente sempre é a última pessoa a ir ao médico. Ela leva o filho ao médico, ela leva o marido ao médico, né? Mas ela é sempre a última a se cuidar. E esse mês é um mês que a sociedade tem que dar a mão para a gente cuidar das nossas mulheres, das nossas mães, das nossas filhas, das nossas avós, das nossas irmãs, né? E é muito importante que a gente oriente todas essas mulheres a procurar o seu médico, a fazer os seus exames de rotina, porque, infelizmente, mais da metade das mulheres brasileiras não estão em dia com os exames de rotina, mais da metade da população. Então, é um mês fundamental. E a mensagem para as mulheres que estão em tratamento, né, é que, é claro que o tratamento sempre é um momento muito difícil, né, um momento de muitas interrogações. O câncer de mama é um câncer que mexe muito com a vaidade feminina. A mama é o órgão que mais representa a feminilidade da mulher, né? E as mulheres que estão em tratamento passam por momentos de muita insegurança em relação à morte, em relação à estética, em relação à questão da feminilidade, né? Em relação, muitas vezes, à insegurança com seu companheiro, com seu marido, com seu namorado, a insegurança em relação à sua família, né? Mas a mensagem que eu queria deixar clara é que hoje isso não está provado cientificamente, mas a gente sabe que as mulheres que enfrentam esse tratamento de maneira mais positiva, de maneira mais altiva, mais corajosa,
A ciência ainda não provou, mas a gente vê na prática clínica que essas mulheres têm melhores respostas, né? E nós vamos ter que enfrentar junto com elas esse problema. Então, melhor que a gente enfrente de maneira corajosa, de maneira positiva, porque eu tenho certeza que se essas mulheres, e são grandes guerreiras, eu acompanho, é minha rotina, né? A mulher, depois que tem um diagnóstico de câncer, vira uma guerreira. Eu nunca vi uma mulher esmorecer, nunca vi. A mulher sempre se fortalece. Homem eu já vi muitos, mas as mulheres eu nunca vi esmorecer. Então, é que tenha toda essa coragem para enfrentar a doença, porque eu tenho certeza que as respostas serão melhores. Eu lembrei aqui de uma situação, né, em que eu acompanhei uma pessoa em todo o seu tratamento. Infelizmente, ela não venceu, mas foi uma guerreira mesmo, até o último momento. Então, assim, as mulheres, elas têm essa característica, né, da resiliência, né, da fé, da perseverança. E eu também deixo aqui uma mensagem a todas as mulheres que tem alguém na família ou que esteja em tratamento, né, que levante a sua cabeça, que siga em frente, que tenha fé. E um pedido à família que acompanhe, né, que ajude, que levante o astral, né, porque é muito importante o companheiro, o esposo, a família estar unida, independente de qualquer enfermidade que seja o câncer de mama ou que seja qualquer outra enfermidade, né? E que também possa ter essa assistência, né, do psicólogo, né, para ajudar a vencer, né, as dúvidas, né? Então, o que o doutor colocou aí é muitíssimo importante. Eu quero... Se me permite uma última Sim, colocação. pode falar. Eu nunca vi homens doentes que foram abandonados por suas mulheres. Fiquei até emocionado aqui, mas já vi muitas mulheres doentes que foram abandonadas pelos seus maridos, né? Então, isso a mulher, ela tem uma resiliência muito diferente, né? A gente não consegue explicar isso. A medicina, a ciência não consegue explicar. Mas as mulheres são grandes guerreiras e elas têm que usar toda essa força para combater isso. Então, nunca vi na minha carreira médica uma mulher abandonar o homem porque estava doente. Mas, infelizmente, já vi muitos homens abandonar as mulheres por conta disso. Então, usem essa força para vencer. E é muito importante ter o companheiro, né, aquela pessoa certa, aquela pessoa que você escolheu. Ele está junto com você nessa hora, segurando sua mão, né? O doutor ficou emocionado, eu também estou emocionada, porque lembrei de alguns casos, mas assim, eu agradeço, né, a Deus. Tive 2 casos de pessoas com câncer na minha família, meu pai que teve câncer de intestino, e graças a Deus está com 87 anos, meu tio teve câncer de próstata, graças a Deus está aí com 70 e acho que está com 76 ou 78 anos, não sei exatamente, mas venceu. Então, assim, o câncer, ele não é a última palavra, não é a palavra câncer, né? Tem vida, né, em todo o tratamento, em todo... Então, assim, você tem que acreditar em Deus, acreditar em você, acreditar no profissional que está do seu lado, né? Acreditar nas pessoas que estão ali torcendo por você. Então, esse é o recado que a gente pode deixar para todas as pessoas. Eu quero encerrar essa live agradecendo a presença do Dr. Jorge Absalão